programa de hoje estaremos recebendo a visita do senhor Hercílio Moreno. Ele é fundador e presidente do Instituto Hercílio Moreno, coordenador de reuniões de grupo de apoio para familiares que sofrem com a dependência química, fundador do grupo de apoio de Amor Exigente de Mauá, agente capacitador e multiplicador na prevenção do uso de drogas e orientador leigo para familiares do Instituto. E hoje abordará o tema, a importância do grupo de apoio no tratamento dos familiares. Mas antes de entrarmos nesse bate-papo gostoso com Hercílio, nós vamos ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio. Voltamos já. Olá, querida assinante, Cláudia Amâncio, convidados, equipe do programa Família. É sempre bom voltar, é sempre bom celebrarmos um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero ler para você um texto de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 9, versos de números 23 e 24, onde ele diz assim: Assim declara o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrada. Por que eu separei esse texto para esse nosso encontro? Porque nós nos julgamos capazes de superar as situações que volta e meia surgem na nossa vida. O brasileiro tem sempre o seu jeitinho, a maneira de se esquivar, de se desfazer do embaraço. Mas existem situações que nós não conseguimos resolver. Por mais espertos, por mais habilitados, por mais inteligentes, por mais cultos, informados ou instruídos que sejamos, existem situações que nós precisamos não confiar em nós mesmos, mas em alguém superior a nós, que está ao nosso lado e pronto a nos ajudar. Todos nós cometemos o erro de confiar demais em nós mesmos. Alguém me disse certa vez, eu confio no meu taco, eu conheço a minha capacidade. Tudo bem, você pode até conhecer a sua capacidade. E se você a conhece, você sabe que ela é limitada. Você sabe que ela é finita. Vai chegar um momento em que seus recursos vão acabar. Suas possibilidades vão se esgotar. E nessa hora, o Senhor vem e diz, não se glorie na sua sabedoria e nem na sua força e nem na sua riqueza. Mas se você quiser se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me, compreender aquele que é soberano, Deus sobre todas as coisas, o poder supremo capaz de nos ajudar em qualquer situação da vida, aquele que é o único que verdadeiramente pode resolver os embaraços que fazem parte do nosso dia a dia. E ele vai além de compreendê-lo, ele nos convida a conhecê-lo de perto, fazendo amizade, dividindo a vida, dando a segunda milha para caminhar com ele. E ele declara, eu sou o Senhor e ajo com lealdade. Nos nossos dias essa é uma palavra meio pobre, porque as pessoas perderam o sentido e o significado de lealdade. Deus não. Deus não trai, Deus não mente, Deus não finge, Deus não engana, Deus não abandona. Ao contrário, ele diz, eu trato com lealdade, com justiça e retidão todos os que confiam em mim. É dessas coisas que me agrado. Tente o que você quiser tentar como alternativa para resolver as situações que aparecem a todo momento. Mas lembre-se, os seus recursos são finitos, os de Deus são infinitos. A graça de Deus está derramada sobre a sua vida, em Cristo Jesus. Basta você confiar nele. Não confie em si mesmo, confie nele. A gente se engana, a Bíblia diz, enganoso é o coração. Que Deus te abençoe e que você viva uma vida feliz, próspera e abençoada. Muito bom, pastor. Realmente, iniciar o programa com as suas colocações traz assim uma grande alegria para a gente, porque nós trabalhamos com um segmento social muito difícil, e hoje a gente estará falando
não somente para a família, mas principalmente com o sofrimento que a família tem com esse ente querido, que pode ser o filho, a filha, esposa, esposo, enfim, é uma doença que realmente os recursos humanos são limitados, muito limitados. E chega um momento que a família chega num estreitamento de desespero, porque esses recursos já esgotaram. Foi com o psiquiatra, foi com o psicólogo, foi com a medicação, foi com a internação, foi na igreja, foi às vezes até mesmo com a palavra do pastor. Mas não chegou o momento, porque nós humanos somos limitados. Mas tem uma hora que a gente tem que fazer essa reverência. E somente com esse momento de que se sente só, que se sente realmente desprotegido, que muitas vezes o homem tem a humildade de dobrar os joelhos e solicitar a presença de um poder maior. Eu estou falando isso porque no dia de hoje eu recebi um telefonema de um jovem que vai ser papai. E ele falou, nossa, hoje passei por um momento muito difícil. Minha mulher está no último mês, no 8º mês, já indo quase para o 9º mês, 8º mês de gravidez. Ela passou mal e eu dei toda a assistência durante a noite. Mas hoje, quando nós acordamos, ela disse, o nenê não chutou. E ele, todas as manhãs, a gente acorda, o nenê chutando a barriga da esposa. Eu coloco a mão e sinto. E por alguns minutos, a gente continuou conversando, eu tentei trazer um leite, alguma coisa, ela continuou dizendo, ele não está chutando. E durante mais de 6, 7 minutos, ele continuou não chutando. E aí, Cláudio, eu saí um pouco do contexto, dobrei o joelho e pedi a Deus assim, olha, talvez eu não seja merecedor por tantas coisas que eu fiz. E ele me disse o seguinte, foi a hora mais difícil quando eu tive que dizer a Deus, seja feita a sua vontade, e se for essa a sua vontade, eu vou sofrer muito, mas eu entrego nas suas mãos. E minha mulher gritou, ele chutou. Gente, então chega um momento que a gente entende o que é a fé, o que é o poder superior. E com certeza, você é mamãe, você é família que está ouvindo no dia de hoje esse programa e com esse início da colocação do pastor, continue buscando orientação e informação, porque no decorrer do nosso bate-papo, que vai ser uma forma também prática e objetiva por quem conhece essa dificuldade que as famílias passam, nós estaremos falando de fato com tudo isso que o poder superior nos propicia, ou seja, o amor, a solidariedade, a fraternidade. Então, continue tirando as suas dúvidas através do nosso e-mail programabc@net.com.br, pelo hotline, WhatsApp 11 9 73 18 84 36, ou mesmo pelos telefones da instituição Cláudio Amâncio, que vocês terão uma palavra de apoio, de orientação, 42 24 17 70 e 42 24 22 15. Pois é, e agora nós vamos ter assim essa satisfação de conversar com o Hercílio, que é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, que também faz um trabalho maravilhoso, com muito amor, com muita dedicação junto à sua esposa, num grupo que trouxe para a cidade de Mauá. Em primeiro lugar, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu sempre agradecendo e sempre lembrando da emoção que é sempre estar com você. Cada vez que eu encontro com você, eu me emociono e agradeço o convite das meninas aí da produção. Me procuraram, vai lá, dá um tema, você vai ser entrevistado. Eu falei, eu não tenho muita coisa para falar de mim, então vamos falar de grupo de apoio, que é praticamente a minha vida. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter me aceitado na sua casa mais uma vez. O que é isso? Você é modesto. Você tem muita vivência e você, como eu disse, você levou para essa cidade de Mauá, acredito que é um dos primeiros, se não é o primeiro, a levar o grupo do amor exigente para aquelas famílias. Para quem não sabe, o Hercílio teve um tempo durante a nossa casa, chegou um momento que tinha muita gente dessa cidade de Mauá. E por que não o Hercílio não, né, levantar a bandeira e falar, não precisamos fazer mais todo esse percurso, esse itinerário. E realmente todos nós ganhamos, vocês e nós. Eu que agradeço por levar uma semente da instituição Cláudio Amâncio. Mas vamos lá, vamos começar. O que vem a ser um grupo de apoio? Bom, durante o trajeto para cá me perguntava, o Cláudio vai perguntar o que é um grupo de apoio. Será que eu sei explicar o que é um grupo de apoio? Porque eu já estou há 13 anos num grupo de apoio, eu sei o que é, mas não sei explicar.
Então, eu poderia dizer assim, o que não é um grupo de apoio? É quando uma pessoa tem um problema, precisa resolver esse problema e vai se consultar com um amigo, com a mãe, com o pai. Dependendo do problema, o pai, a mãe e o amigo não vão saber resolver, ou não vão poder dar a orientação certa. Eu sei porque há 13 anos atrás, um filho de 15 anos apareceu assim para mim, do nada, usando droga. E eu me consultei com o meu cunhado, com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu vizinho, com alguém que eu conhecesse. E inclusive, busquei ajuda em alguém que usava droga também, para tentar resolver aquele problema que eu achava que era meu. E num dia de bastante sufoco, de consternação, estava acontecendo aqueles problemas que acontecem na vida de todo mundo que tem problema com álcool e drogas em casa, num sofrimento muito grande, eu disse assim, o que eu posso fazer? E estava do meu lado a Maria, a mãe do meu filho, minha esposa, e ela disse, vá para um grupo de apoio. E aí, de lá para cá, eu tenho participado todas as noites de um grupo de apoio. E, então, basicamente, o grupo de apoio é um lugar onde alguém que tem um problema possa resolver com outras pessoas que também tiveram esse problema, mas já está sendo resolvido. Quer dizer, transformar os seus problemas em dificuldades. E essas dificuldades são divididas, partilhadas com outras pessoas que têm o mesmo problema e que já estão resolvendo, e eles, entre eles, as próprias pessoas desse grupo de apoio, se auto-apoiarão. Veja que não é um dependente do outro, dependendo da opinião do outro. Nos grupos de apoio, as pessoas que lá chegam, elas precisam saber qual é o seu problema, primeiro de tudo. E só vai saber se tiver um espelho na frente, que são aquelas pessoas que estão há mais tempo lá, e que elas vão poder ajudar. Eu penso que nessa explanação do que seria o grupo de apoio, não técnico, porque, como você disse aí, eu frequentei bastante tempo a casa, a instituição Cláudia Manso, ainda considero a minha casa, ainda não devolvi a chave que me deram de lá, está comigo. Nós trocamos a fechadura. Então, fui nesse tempo aí, quase 6 anos e meio, todas as noites, né, eu e a minha esposa, aí a gente começou a frequentar grupos lá em Mauá também, e durante algum tempo a gente coordenou uma sala no fundo da Igreja Matriz. E lá era só quarta e sexta, e eu achava muito pouco, porque aqui em São Caetano, na instituição Cláudia Manso, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, sendo que sábado tinha 2 reuniões e domingo tinha 2 reuniões. Então, achava que era muito pouco lá para nós em Mauá. Então, resolvi um dia, consultei você, sou grato pela orientação que você me deu. Me lembro bem lá na chácara onde nós conversamos, eu fui noticiar que eu iria fazer um grupo para todas as noites lá em Mauá, né? E você disse assim, que bom, Ercílio, que você vai fazer isso, que você vai saber quanto é gostoso ajudar as pessoas. Não é? Conversei também com o padre Haroldo sobre a instituição que eu estava pretendendo fundar. Para mim era só um grupo de apoio, onde meia dúzia de pessoas iam lá e facilitar o pessoal conversar sobre os seus problemas. Mas foi crescendo, crescendo de tal forma que, passados já 8 anos que nós temos a instituição lá, Ercílio Moreno, presta assistência às pessoas e nesse grupo de apoio foi crescendo as atividades, a gente faz um monte de coisa, mas basicamente é o grupo de apoio que a gente está trabalhando. Mencionei Padre Haroldo e você, Cláudio, porque são, assim, eu considero a Padre Haroldo a escola, os ensinamentos, a escola é a sua casa, e eu sou um discípulo de você e de Padre Haroldo, e eu tento fazer um pouquinho daquilo que vocês passaram para mim, da vivência que vocês passaram para mim. Da minha parte, eu, durante o programa, tentarei ser útil na medida do possível para que faça as pessoas que necessitam, que precisam de um grupo de apoio, para que elas vão procurar esse grupo de apoio. Penso que o maior problema da dependência química e a família que traz esse problema para si, é que eles não conhecem, eles não sabem que existe um grupo de apoio. Nesses dias, só para citar um exemplo, nesses dias, meu filho, que está em recuperação já há alguns anos, está bem, cuidando da vida dele, disse assim, pai, o filho de fulano está vendendo tudo, saiu com o carro esses dias, vendeu as 4 rodas e o rádio do carro. E aí?
para usar droga, pai. O que a gente podia fazer? Eu não posso fazer nada. O que a gente pode fazer é pedir para esse pai frequentar um grupo de apoio. Você já falou para ele que nós temos um grupo de apoio? Já. Então tá bom. Então deixa que ele venha no grupo de apoio e aí as próprias pessoas vão ajudá-lo. Mas penso que se esse pai não sabe que existe um grupo de apoio para fazer com que os familiares percebam em que eles estão metidos, na confusão que está acontecendo na vida deles, fica muito mais difícil. Penso que essa questão que alguns grupos dizem assim, sozinho eu não consigo, é bastante verdade. Pois é, mas aí o seu filho perguntou, desculpa, o seu filho pergunta para você, o que nós fazemos? E você fez a mesma pergunta à sua mulher, quando você iniciou o programa, dizendo, meu filho aparece de repente aos 15 anos me perguntando, né? Estou usando, e você perguntou para sua esposa, Maria, o que eu faço? E seu filho falou a mesma coisa. Exatamente. Tá, a Maria falou, vamos para um grupo. A Maria conhecia? Conhecia. Tá. Como ela conheceu e qual foi a sua expectativa diante da colocação dela? Porque, né, você não sabia, ela teve que saber de alguma forma, como ela ficou sabendo e qual foi essa expectativa de ambos, então, para ir para um grupo? Em princípio, havia muita disfunção na nossa casa. Por exemplo, eu queria fazer do meu jeito e ela queria fazer de um outro jeito. Eu não aceitava o jeito dela e ela não aceitava o meu, óbvio. E, enquanto isso, meu filho aproveitava essa disfunção ou essa não fala igual, coisas diferentes, e ele se aproveitava dessa confusão entre o pai e a mãe e ia usar droga, né? Então, nesse período, eu achava que nós mesmos poderíamos resolver, sozinho lá. E ela começou a frequentar um grupo de apoio por orientação de uma psicóloga. Só lá em São Caetano tem um grupo, o Cláudio Amâncio, eles há familiares e tal. E ela foi, e ela frequentou 2 meses. E eu achava ruim com ela. Disse, pô, mas esse negócio você tem que resolver aqui em casa, é nós que podemos resolver. Você vai daqui de Mauá até São Caetano para fazer uma coisa que nós podemos fazer. Sei lá quanto dinheiro você está gastando nisso também. Quer dizer, e ela já estava aprendendo, há 2 meses ela estava aprendendo o que é a programação de amor. Mas ela gastava dinheiro? Ela te pedia dinheiro? Nada, ela ia por conta dela. Mas se ela ia por conta dela, alguma coisa eu teria que reembolsar em casa. Minha preocupação era, por que você não conversa comigo e nós resolvemos aqui? Nossa, quantas vezes a gente brigou por essa questão. Mas aí ela foi 2 meses e lá ela deve ter reclamado, depois me fala, eu venho, mas meu marido não vem, o pai do rapaz não vem, né? O pai do Luciano não vem. E então disseram para ela, olha, por enquanto ele não vem, só por hoje ele não vem, mas vem você que um dia ele vem. Então, 2 meses depois, quando ela me fala, eu estava consternado, estava aborrecido, estava tendo um problema muito sério para comigo, porque eu não conseguia resolver aquela questão. Ela disse, vai para um grupo de apoio. Era uma quarta-feira, eu falei, eu vou, mas não hoje, vou amanhã. Você percebia nela alguma modificação? Sim, claro. Inclusive essa parte onde ela estava meio que administrando a situação. E mais tranquila. Mais tranquila. E eu não. A diferença entre nós era basicamente essa. Ela estava indo num grupo de apoio e eu não. Então, nesse momento que ela fala para mim, que eu pergunto o que eu posso fazer, ela diz, vai num grupo de apoio, eu ainda reticente, na quarta eu não fui, fui na quinta. Na quinta tinha uma palestra lá na Associação Antialcoólica que você estava fazendo e eu gostei. Em princípio, cheguei meio marrudão, meio todo dobrado, não quero nem saber, eu vim aqui porque ela falou para vir, disse que é bom. E assisti a palestra, aos poucos foi me soltando, sentei lá na última fileira, perto de onde já era bom para ir embora, sabe? Acabou, vou embora. Mas ainda bem machista. E aos pouquinhos eu fui me soltando, gostei, falei, eu vou vir mais uma vez, que esse homem está falando uma coisa que eu penso que é igual, que é certo. Eu vou vir mais vezes. Aí ela vai falar para mim assim, aqui é legal essa palestra, mas bom mesmo é lá no consultório, onde tem a reunião com as famílias, né? Eu falei, poxa vida, mas se você fala que lá é bom, por que você me trouxe aqui? É terrível quando a gente está bastante doente, machucado, não é? Mas aí voltei. Na sexta-feira, era um moço que estava na sala chamado Cacá, que eu descobri ele esses dias, eu consegui ser amigo de Facebook. O Cacá estava lá e o João, né, que a gente chamava de João Amâncio, e eles me receberam e daquele dia em diante, talvez acho que sábado e domingo, porque eu fui numa quinta, numa sexta, no sábado e domingo, eu pensei que não tinha reunião, não fui. Na segunda eu soube que tinha reunião, então daquele dia
eu nunca mais deixei de ir num grupo de apoio. Mas a minha primeira visão é que não ia funcionar, que não era bom, que gastava dinheiro, não é? E reticente para ir. Mas quando eu descobri como era bom, eu permaneci. Assim, você assim acredita que em quantos dias ou semanas você já mudou esse seu perfil, a sua maneira de se sentir melhor, de perceber que daria para administrar o que estava ocorrendo na sua casa? Demorou muito? Pouquíssimos dias, pouquíssimos. Assim, penso que naquela sexta-feira, com os 2 coordenadores, depois na segunda, já comecei a perceber, mas sabe, a minha prepotência, mais do que hoje, naquele tempo, era como eu via outras pessoas com problema, eu achava que eu tinha solução para eles. Um dos coordenadores me chamou a atenção. O senhor fica tentando resolver o problema dos outros e o seu está meio pendente. E ele disse assim, o senhor tem 2 ouvidos e uma boca, por que o senhor fala mais do que eu ouvi? Então, isso já se faz em bastante tempo, mas o Paulinho me ajudou de sobremaneira nessa questão. Claro, o Paulinho hoje é meu amigo, mas naquele dia eu fiquei meio bravo. Falei, como é que alguém é capaz de me dizer um negócio desse para mim? Eu venho aqui buscar ajuda, o cara fala um negócio desse para mim, eu vou vir amanhã para ver se ele fala de novo. Mas aí no outro dia era outro coordenador, eu só pude ver ele na outra semana. Aí você já tinha esquecido. Aí já tinha esquecido porque eu vi o resultado. Ou percebeu o que ele falou fazia sentido. Fazia sentido. Naturalmente, nos grupos dizem que quando você faz uma coisa e não está dando muito certo, você tem que fazer uma outra coisa diferente. E falar é um jeito, uma maneira que eu sempre tive, falar muito e falar rápido. Por isso preciso da ajuda das pessoas para brecar um pouquinho. Mas eu não deixei de falar, eu só comecei a falar com coerência, não é? Eu comecei a falar coisas que realmente funcionavam na minha vida, ou não aquilo que eu queria, que eu almejava, ou que eu achava que era possível. Comecei a perceber que no dia a dia, praticando aquilo que o grupo de apoio estava me favorecendo, me dando ferramentas, eu conseguiria obter algum resultado. E, para falar a verdade, eu fui lá para ver se meu filho parava de usar droga. Aí eu não consegui, natural, claro, não ia dar certo. Aí eu tive uma brilhante ideia, porque eu me julgava inteligente também. Eu vou vir no grupo, eu aprendo as coisas aqui, ensino para a mãe dele cuida dele e eu vou me embora cuidar da minha vida. Que eu não usei droga, olha que pensamento. Mas aí também não deu certo, nem aprender para ela. E aí alguém falou assim, olha, por que você não faz o seu tratamento? Aí fiz uma consulta, disse, olha, eu estou gostando dos seus trabalhos aqui, um dia até quero fazer alguma coisa parecida, olha, pensa bem. E, só que assim, eu estou vendo que o meu filho não vai vir, porque aqui diz que a gente tem que falar a mesma língua, se eu falasse a mesma língua, eu nem precisava de grupo, eu resolvia lá em casa. Exatamente, a disfunção entre o que eu falava, o que eu pensava, o que a Maria falava e o que pensava, era que causava toda a interferência, aquilo que não ia dar certo na nossa vida. Era preciso que alguém nos orientasse, que abrisse para nós ferramentas e uma visão diferente daquela que a gente tinha. Então, venha 90 reuniões. Eu falo, nossa, eu estou aqui para resolver há 15 dias para trás. Eu quero ver se eu não venho mais aqui, eu tenho mais o que fazer. E aí me pedem para fazer 90 reuniões. Mas aí eu comecei a me entender e eu, durante bastante tempo, já falei isso algumas vezes, eu gosto de falar, durante bastante tempo eu me apresentava boa noite, um pai em busca de uma melhor qualidade de vida, e porque estou num grupo de apoio eu tenho essa qualidade de vida. Hoje, mais do que nunca, posso dizer isso. Mas o telespectador gostaria de saber o que se fala, assim, dentro do grupo, a partir do momento que você sentiu com mais propriedade a presença de espírito das pessoas, assim, a funcionabilidade do grupo, o que realmente se fala entre vocês? Bom, que serve assim para dar todo esse estímulo, essa motivação de continuar. Sim, porque a gente acha, no princípio, na questão da droga, a gente acha que o mundo é assim mesmo, que os jovens estão usando droga porque é comum, todos os jovens estão usando droga. E quem sabe com o tempo passa, e isso vai acabar. Afinal de contas, tem tanta gente por aí usando e a gente não vê o que está dando errado. E aí você chega num grupo de apoio porque não está conseguindo mais resolver. Você não consegue. Não era o meu caso, estou falando de mim. E quando eu cheguei, principalmente o calor humano, gente que não estava ali para falar, é assim mesmo, não tem jeito,
vai de qualquer jeito que dá certo, quem sabe um dia... Não, eles falaram, não, olha, não é fácil, vai ficando por aí, sua caminhada é longa, eu já comecei a me assustar. Mas só que a acolhida das outras pessoas que estavam à minha volta, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos do meu sofrimento, mas era parecido. Então já não estava mais sozinho. Eu falei, puxa, eu posso chegar num lugar onde tem um grupo de pessoas que tem o mesmo problema que eu. Mas aqueles dois que estão sentados lá na frente, diz que é coordenador, será que eles vão me dar a receita pronta de eu pegar aqui, já vou embora, compro um remédio na farmácia e está tudo resolvido? Não, eles acolheram, olha, eu estou aqui há 1 ano, estou aqui há 2 anos, está dando certo, não está dando certo, estou fazendo desse jeito, vou modificar. Quer dizer, o que era conversado ali era sobre como eu posso resolver esse problema imediato das drogas, ou como eu posso resolver esse problema de comportamento do meu filho que está afetando o meu comportamento. E aí já nos primeiros dias, a gente já tinha um jeito de dormir mais tranquilo, não ficar tão preocupado com o futuro, porque o que a gente almejava mesmo era resolver o presente, não é? Então, deixa de lado as preocupações, os problemas mais sérios e vamos cuidar daquilo que é mais importante, que é a própria pessoa, né? Então, eu comecei a ver pessoas que hoje eu considero, chamo de irmãos, assim como eu tenho em consideração você como meu irmão, não é? E essas pessoas a quem eu chamava de meu irmão começaram a dar a mão para mim, a me receber da forma como eu era, sem questionar e sem dizer como que tinha que fazer. Ao contrário daquele grupo de apoio que não era grupo de apoio dos meus familiares, né? Dos meus amigos, das pessoas que eu encontrava na rua, onde eu perguntava, meu filho está usando droga, o que que eu faço? É assim mesmo, conversa com ele. Então, lá não. Lá eles falaram, fica vindo, continua vindo num grupo de apoio, você vai ver que funciona. Funciona para nós, funciona para você também. Então, a recepção num grupo de pessoas iguais a mim, isso me favoreceu. Pois é, telespectador, o bate-papo está muito gostoso com o Hercílio. A gente vai tomar um cafezinho e já volta. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do senhor Hercílio Moreno. E no programa de hoje estamos conversando sobre a importância do grupo de apoio no tratamento da família. E vocês estão vendo o quanto que é importante a família estar envolvida, estar atenta aquilo tudo que durante você tendo um dependente químico, o envolvimento que você acaba tendo e não se percebendo e querendo uma fórmula mágica muito rápida. E o que o Hercílio estava nos mostrando, que mesmo com aquela dificuldade de querer essa fórmula que não existe, foi persistente e aos poucos foi se dando oportunidade. E é sobre isso que nós estamos falando, vamos explorar melhor o momento em que você deve procurar como fazer e ter outros ingredientes que não necessariamente é só o dependente químico ou aquele que está num uso abusivo precisa ser tratado, principalmente a família. Eu costumo dizer que a família é a porta de entrada e também é a porta da saída para resolver praticamente todos os problemas desses transtornos. Portanto, você que está em contato conosco, assistindo nossos programas, continue nos prestigiando, tirando informação, questionando, buscando orientação, através do nosso e-mail, programa abc@net.com.br, ou através do WhatsApp e do nosso hotline 11 973 18 84 36. E também através da instituição Cláudia Manso, que dá apoio aos familiares codependentes e aos dependentes químicos diariamente na rua Antônio Bento, 104. E os fones são 42 24 17 70, 42 24 22 15. Tanto no WhatsApp como nos fones terá uma pessoa que sabe do problema, sabe como abordá-lo e orientá-los e levá-los a vocês, não é? Principalmente no dia de hoje, se tiver alguma família que queira bater um papo com você, nós estaremos encaminhando. Com certeza. Não é? Então, mas você estava falando que naquele momento que foi pego de surpresa pelo seu filho, muitos familiares são pegos também de surpresa, não é?
Ora, a sua esposa buscou antes. Você vê que a mulher, geralmente é a mãe que tem mais facilidade de procurar assim, o tratamento para o filho, ou você vê hoje, diante da sua experiência de grupo, que quando estão indo ao seu grupo ou ao grupo de Hercílio Moreno em Mauá, chega lá o casal, papai e mamãe, ou chega primeiro o pai, ou chega primeiro a mãe. Como é que você vê hoje e como que você instrui esses casais? Corroborando o que você falou, a dependência química é um problema do dependente químico, mas principalmente a família precisa se tratar. Eu tenho como experiência que a família se tratando fica mais fácil tratar da dependência química, porque muitas vezes é interno o dependente, ou ele está indo no grupo de apoio e a família está achando que está tudo bem, que é assim mesmo, que não vai mais dar problema. E elas começam a fazer novamente aquilo que elas faziam antes que ele comece a fazer o tratamento. Então, eu digo sempre, é 50% o dependente, a pessoa que precisa fazer a sua recuperação de qualidade de vida, e outros 50% é a família. E no nosso grupo específico lá de Mauá, nós temos reuniões todas as noites, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado às 20 horas. Todas as noites tem alguém para receber as pessoas que necessitam. Contudo, as segundas-feiras é alguma coisa que a gente chama de amor exigente. Esse amor exigente, ele é feito... no Brasil existem cerca de 1.200 grupos que participam da Federação de Amor Exigente, e nós temos um grupo lá que eu tive a felicidade de iniciar, né, de fundar lá, e hoje a gente atende por volta de 50 pessoas nas segundas-feiras. E a maioria que chega são as mães. Primeiro são as mães. Eventualmente virá um pai, eventualmente virá o casal. Em geral é sempre as mães, como foi há 15 anos atrás na minha família, né? Então, quando elas chegam, tem sempre alguém, em geral eu estou lá todas as noites, mas tem alguém para receber ela de acordo com o perfil dela. Quase sempre ela chega assim, meu filho está usando droga, o que é que eu faço? Puxa, eu não sei, para falar a verdade eu não sei, mas o grupo, as pessoas que estão lá, elas vão dizer como cada uma delas conseguiu resolver o problema, e essa pessoa que está chegando verá um espelho daquilo que ela possa ser no futuro. Como a mim foi assim, né? Eu via nas pessoas do grupo de apoio o que eu poderia ser, uma pessoa que tivesse a recuperação da qualidade de vida quando cessasse o uso e abuso de droga, não é? Mas eu tive que fazer algumas transformações. Assim como as mães que chegam, elas têm que fazer algumas transformações. Eu tenho para mim que só existe um sentimento chamado amor. Muito amor causa codependência, que é a doença que nos atinge pais, mães, avós, irmãos, filhos. E se a gente não ama tanto quanto precisava, porque às vezes dá raiva mesmo, essa raiva não deixou de ser amor. Só é um amor bem pequenininho, bem escondido, onde a gente não está sabendo manifestar. E no grupo de apoio a gente vai aprender o que é realmente o amor, que é um amor que mais próximo daquilo que é verdade, chama-se amor exigente, que é um amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, um amor que eduque, que oriente e que principalmente exige que eu seja uma pessoa melhor para mim mesmo. E depois exige que eu seja uma pessoa melhor para os meus familiares. E depois exige que eu seja uma pessoa melhor para com o poder superior. Quando a gente consegue, e em pouquíssimo tempo, a gente consegue fazer algumas transformações na vida da gente, começa a se manifestar, então, esse amor verdadeiro. Não é? Então, quando às vezes a gente fala para o filho, eu te amo, ele se aproveita dessa nobreza, né? Porque está sob controle da droga. Não é ele que nos odeia ou que faz mal para a gente, mas é o controle da droga sobre ele. Se o pai e mãe vêm, ele vai saber que hora certa que é para falar eu te amo e qual a hora que tem que ficar reservado. Essa hora que tem que ficar reservada é assim, eu te amo, meu filho, mas não amo aquilo que você está fazendo de errado. E isso serve também para companheiros, porque a gente não trata só de mães e pais. Quase sempre, quase toda semana, chega ao nosso grupo uma esposa.
E é terrível, porque às vezes o marido está internado, vai ficar um período internado, e ela vai ter que bancar tudo em casa, ela vai ter que resolver aquilo que o companheiro não estava fazendo, ou por alcoolismo, ou por outro tipo de drogas, né? Então, nós temos também uma sala, no nosso caso lá em Mauá, uma sala de esposas. Em geral, nos grupos de amor exigente, sempre tem salas para familiares, tem a sala para velhinhos, né, a terceira idade, que são os avós, né, que hoje, quando a família está diminuindo, cada um procurando a sua saída, o seu progresso, esquecem daqueles que estão lá sozinhos. E aí eles, às vezes, vêm buscar um grupo de apoio. Então, Amor Exigente, às vezes, cuida dessas pessoas, nossos avós, e tem uma sala para esposas, né? Namoradas, afins, colegas, enfim, alguém que tenha um relacionamento com alguém que tem o problema do álcool e da droga. Essas salas, em geral, às segundas e sextas-feiras, lá na nossa casa, ela atrai cerca de 10, 15, às vezes, esposas, trocando experiências, não é? De como estão fazendo para agora conviver com uma pessoa que um dia usou droga, mas já não está mais usando. Que é uma fase diferente, é uma fase nova da vida da pessoa. Não é? Sem dúvida. Você falou em relação a tempo, não é? Que você queria um tratamento muito imediatista. E você disse agora há pouco, nesses 13, quase 14 anos, que você está dentro desse programa e não mais deixou. Por que todo esse tempo você assim se envolveu e você vê que as pessoas se envolvem com esse tempo, ou um tempo menor, maior? Como é que você vê essa participação das pessoas, das famílias dentro do grupo? Por causa exatamente desse amor. Porque antes a gente ama os filhos da gente com um desmedido valor. Ora a gente ama muito, ora a gente ama pouco. E essa falta de sobriedade, falta de serenidade ou falta de medida, porque com o tempo eu aprendi algumas coisas, agora com a internet fica muito mais fácil, você tem uma dúvida, pergunta lá, e eu leio algumas coisas lá e eu passo para as famílias porque é a minha vida. E uma delas é perguntado qual a medida certa do amor. E a resposta é um amor sem medida. Não pode ser muito, não pode ser pouco. Mas eu, como codependente, eu ainda amo meu filho sobremaneira, diferentemente de um amor normal, comum. Eu acho que eu tenho uma predisposição a querer amar demais as pessoas. E antes, eu queria que essas pessoas também me amassem da maneira como eu amava. Mas é sabido que o amor de um pai para com o filho é de uma maneira. O amor de um filho para com o pai ainda é amor, mas não é do mesmo jeito. Há essa diferença. Então, quando a gente aprende o que é esse amor, a gente começa a distribuir. Eu, por exemplo, num grupo de apoio, por que eu estou há algum tempo já num grupo de apoio? Porque eu descobri que eu não preciso ser amado para ser feliz. Mas é tão mais importante do que as pessoas me amarem, é eu amar essas pessoas. Isso você aprendeu no grupo? Aprendi no grupo. E à medida que eu amo bastante o meu filho, é muito grande, e para mim controlar não que não dá, mas para mim administrar a minha codependência, os meus problemas, o meu afã de querer resolver os problemas e a vida dos outros, eu tento administrar os meus problemas. E aí eu prefiro dividir, então, esse amor que eu aprendi nos grupos de apoio, aprendi com você, aprendi com o Padre Haroldo e aprendo com todas as pessoas que chegam no grupo de apoio, sofridas, chorosas, quantos casos, né? E com o tempo eles vão aprendendo esse amor. Então eu os recebo com amor, mas esse amor é exigente, não é? E quanto mais eu dou esse amor para as pessoas, eu me sinto mais satisfeito, mais pleno, mais tranquilo. Claro, aparecem problemas todos os dias na vida da gente, mas quando a gente tem amor, que eu penso suficiente dentro do coração, a vida torna-se mais afável, mais plena, mais gostosa, mais tranquila. E os familiares, normalmente tem um tempo médio de ficarem no grupo? Não, varia muito, né? Tem pessoas que vêm, não gostam daquilo que estão ouvindo, acham que não vai dar certo, vão procurar um outro tipo para consertar um tratamento ou para consertar a situação. Eu acho que eles querem consertar a
assim como eu um dia queria que resolvesse rapidinho, não é? E depois eu fiquei, não adianta medir o tempo. Eu procuro viver só os problemas de hoje, as dificuldades de hoje, mas as pessoas que chegam, varia muito. Alguns ficaram uma semana, 15 dias, um mês, mas eu tenho, assim, companheiros de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, né? Gente que está comigo e compreendeu o que é essa qualidade de vida por estar num grupo de apoio, e elas permanecem. E todos, sem exceção, para os que ficam num grupo de apoio, a recuperação da qualidade de vida é 100%. A gente não perde filho para droga, a gente não perde marido para droga, não há meio. Porque você está começando a amar de um jeito diferente, onde você vai tirar de dentro do outro, deste ente querido, o melhor que eles têm, dando o melhor de você. Na medida que você vai ficando no grupo, você percebe quais as áreas, os segmentos de nossas vidas que o programa contribui para melhor interrelacionamento e até mesmo intrapessoalmente falando, a pessoa como se sente, como ela evolui como pessoa e o benefício que traz, quer seja no trabalho, quer seja na sociedade, quer seja com os amigos. Como você percebe essa evolução? Porque para ter tanto tempo dentro de um grupo, só pode estar te trazendo benefícios. Claro. Você percebe isso? Percebo. Que ampliou esse envolvimento em todos os segmentos da sua vida? Sim, sim. Por exemplo, quando chega uma pessoa no primeiro dia, a reclamação é dela, tem alguém usando droga lá em casa, tá? Dadas as condições, essa pessoa não consegue dormir direito, não tem atenção no trabalho, no dia a dia é uma bagunça terrível, em geral perdem empregos, perdem dinheiro, tentam consertar a situação gastando valores, não é? E quando elas chegam no grupo, já no dia seguinte, quando eu peço, por favor, venha 6 reuniões, se permita um tratamento, se permita se conhecer. E através de uma programação, de forma especial, programação de amor exigente, que é o que a gente trabalha bastante lá, ela, no dia seguinte, diz, essa noite eu dormi bem pela primeira vez durante anos. Olha, imediato, de um dia para o outro. Com 2 ou 3 dias, ela está tomando atitudes para a vida dela. Eu digo, olha, tome atitude, mas não contra o outro, mas a seu favor. Não diga não para o outro, mas diga sim para você. Eu hoje comi bem. Olha, houve uma dificuldade nessa sexta-feira e eu contornei, eu resolvi, eu falei, eu conversei e eu obtive algum resultado com o meu filho, ou obtive algum resultado com o meu marido ou familiar. Então, as mudanças vão vindo devagarinho, é um processo, não é? Mas tem funcionado. Assim como funcionou para mim, eu tento passar essa visão minha e a minha experiência para essas pessoas. Mas é uma visão assertiva. Com certeza, a assertividade é o ponto principal de tudo, porque ao invés de ficar procurando a solução para o problema, na verdade a solução está dentro do problema. Sempre que eu faço uma pergunta, a resposta está dentro dessa pergunta. Ocorre que enquanto tem alguém usando droga na nossa casa, nós não atinamos, nós não percebemos, a gente fica achando, e quem acha já está perdido. Com a permanência no grupo de apoio, com a evolução, se houver a necessidade de internação, essa própria família com as outras pessoas do grupo vão se localizar. Olha, nesse caso precisa, esse não precisa, tem essa comunidade, tem essa clínica, tem esse tratamento, tem grupos de apoio para jovens, toxicômanos, tem NA, alcoólicos anônimos, judeus que buscam recuperação. Tem uns 15 grupos de apoio para os jovens. E para a família, temos poucos, na verdade. A Lanon, em Alcoólicos Anônimos, tem um grupo para familiares, narcóticos também, na Aranon, mas o principal hoje, o que está funcionando mesmo, e que é o que eu pratico, é o grupo de apoio de amor exigente. Né? Mas hoje tem as pastorais da sobriedade, que tem em todas as igrejas. Tem. Hoje tem as igrejas evangélicas que também têm grupos. Sim. E tem grupos afins iguais ao nosso. Então, eu vejo assim que grupos não faltam. Não é? O que falta é a iniciativa da família. Exatamente. Então, assim, por exemplo, nós estamos falando de algo que parece que precisa acontecer. Não se faz trabalho preventivo. Não. A partir do momento que você está num grupo, você vai ter uma visão muito maior do que se tinha, por que você não passa ao telespectador, à família, coisas que vocês, como pais, não viam acontecer nos próprios filhos? Então, hoje vocês,
quando estão num grupo, você fala, poxa, se eu te... Nossa, porque é assim que funciona. Você disse na terapia de espelho. Quando você chega, você viu muitas coisas. Mas papai está cego, mamãe está mais cega. Mamãe não quer ver, papai não quer ver, porque procrastina e diz, isso é coisa da idade. Então, o telespectador, que também está dizendo que é coisas da idade, que você, com a experiência do grupo hoje tem, dê as dicas de como os pais não precisam acontecer, entrar nesse desespero todo, que poderia fazer já numa idade bem mais, ainda quando o filho se percebeu, está percebendo que algum comportamento está sendo disfuncional, por que não buscar o grupo, esses grupos de apoio, que vai nortear, porque como nós dissemos, o grupo não é somente para trazer, naquele momento, a resposta para o seu filho que usa, mas para trazer uma tranquilidade emocional com respostas e buscas mais assertivas para a própria família, em qualquer circunstância, em qualquer problema que vir a ocorrer com o adolescente. Porque às vezes a pessoa pensa, meu filho está usando, hoje não precisa ter, o filho está assim, sofrendo de bullying, vai para um grupo de mútua ajuda. Sim. O filho tem preconceito, vai para um grupo de mútua ajuda. O filho está utilizando qualquer substância, vai para o grupo. Ela está com um problema de ordem emocional, vai para o grupo. Porque o grupo, quer queira ou quer não, ele é assertivo para dar outros grupos, se for o caso. Caso contrário, o grupo de apoio que eu ouço de vocês, porque eu não vim há muito mais tempo, que eu teria acertado com meus filhos em muitas situações. Então, o grupo não se restringe somente... No próprio grupo de apoio para a família, eu tenho pais com problema de ordem emocional gravíssimo, que se deram muito bem, depois vão entender que tem grupos de neuróticos. Dentro do grupo, eu tenho pais que fumavam, bebiam. É o meu caso. Dentro do grupo de apoio, ele entendeu melhor o problema do álcool, o problema do distúrbio sexual, do distúrbio emocional, foi ver, nossa, eu tinha um problema. Então, o próprio grupo acaba trazendo respostas para outros transtornos para a própria família. Entende? Então, é muito importante que se passe. Hoje, com todo esse conhecimento, a família precisa chegar nesse desespero? Não, não precisa. De forma especial, nos dias atuais, onde se discute legalização ou não de drogas, parece que todo mundo começou a prestar atenção no comportamento do filho, no comportamento da minha família. Como é que ela está se portando? Está bom do jeito que está? Está, mas está me incomodando. Então, essa incomodação faz com que você procure um grupo de apoio. Se você percebe logo no começo, bom, tem alguém assistindo aí, eu vou falar isso agora, ou pela televisão, ou pela internet. Ligou lá, está ouvindo eu falar que está dando certo para mim. Mas precisa ter um filho usando droga, ou o esposo, ou alguém lá em casa usando droga, para procurar um grupo de apoio? Não. Na verdade, os grupos de apoio são prevenção antes que coisas ruins aconteçam. Porque está ruim, imagine se você deixar ruim, vai ficar muito pior. Então, a prevenção se faz em 3 etapas. Uma prevenção é a que geralmente acontece nos grupos de apoio. Já está instalado o problema, a gente vai tentar resolver. Essa é a terceira. A segunda, está instalado o problema, nós já estamos resolvendo. Também é uma prevenção. E a primeira que ninguém faz ainda não temos o problema, poderíamos ir num grupo de apoio, saber como é que funciona. Amor Exigente tem proporcionado alguns cursos agora para prevenção e instalar nas escolas para atingir exatamente as famílias, não é? Para fazer a prevenção antes que as coisas ruins aconteçam. Para mim, tive que fazer um aprendizado na base da epistemologia. A maneira como eu aprendo é na tentativa de erro e acerto. E é terrível quanto sofrimento inútil a gente passa. Mas existe uma maneira de aprender muito melhor do que a tentativa de erro e acerto, que é aprender com quem já sabe. Sem dúvida. E a maneira como que eu faço nos grupos em que eu pertenço, nas palestras que eu sou convidado para participar em escolas, indústrias, né? Então a gente passa essa prevenção antes que coisas ruins aconteçam. Às vezes numa empresa que eu vou, na escola que eu vou, e eles chamam porque a coisa lá já não está boa, não é? Eu não posso falar diretamente com a pessoa que tem o problema da droga, porque para ela não tem. O problema é a firma que me chamou para fazer uma semana da CIPA, né? CIPAT. Da CIPAT,
Então, eu vou falar lá, não exatamente sobre droga, mas qual o prejuízo que cada pessoa daquela tem para si, tem para a indústria, tem na sua vida, se continuar usando droga. E a solução quase sempre passa por um grupo de apoio, porque sozinho é difícil mesmo. Né? Sem dúvida. Tanto para quem está com o problema da droga, mas principalmente para os familiares. Porque os familiares ficam que nem eu, achando que a gente pode resolver, que se bater um papo, se conversar, se oferecer alguma benesse, né, para aquele que está dando o problema, que a gente julga que é o problema, não é? E que é o bode expiatório em geral, porque a família, como eu disse, a minha é totalmente disfuncional. Eu acho que até hoje eu não acertei bem, não é? Hoje mesmo era para estar minha esposa aqui, ela falou, não, vai você, outro eu vou cuidar. Porque os dois falando ia ser uma disputa, ia ser difícil. Então resolvemos dividir, né, e tentar ser útil em separado, mas estamos sempre juntos, o pensamento é sempre o mesmo, falamos a mesma linguagem. Hoje. Hoje. A gente costuma dizer que não somos o exemplo do casal perfeito, nunca vamos ser. Mas como pai e mãe, isso não tem para ninguém. A gente é um pai e mãe que ama de verdade. Sem dúvida, tenho certeza. Há 13 anos... que descobriram que é viver melhor, não é? Muito melhor, muito melhor. E quanto custa estar num grupo de mútua ajuda, como esse? Pode-se não acreditar quem estiver me ouvindo. É gratuito, não paga para ir. Às vezes passa-se uma sacolinha lá para arrecadar, para ajudar no café, na água, na luz, no aluguel, mas assim não há um custo, não é? Porque lá nós não somos profissionais. Todo mundo que está lá, que nem às vezes a gente fala, né? É por experiência, por experienciação. À medida que a gente vai vivendo a experiência do outro, daquele que está chegando hoje pela primeira vez, que é a pessoa mais importante na nossa vida, porque nos mostra como eu fui, né, num tempo atrás. Então, a gente sente o prazer e a nossa paga é a satisfação de ver a pessoa que estava tendo um problema ontem e hoje já está tendo essa recuperação de vida. Sem dúvida. Olha, o nosso bate-papo está muito bom, mas eu preciso dar a finalização de 1 minuto. Falar assim, Hercílio, você tem 1 minuto e meio para fazer a finalização. Você explicou muito bem, maravilha. Somos muito gratos pela sua presença. Contudo, o nosso tempo esgotou. E eu gostaria que você desse a sua mensagem final ao nosso telespectador. Tá bom. Pedindo desculpa pelo meu entusiasmo, porque realmente eu participo da vida, da recuperação de qualidade de vida após o cessar do uso e abuso de droga. A minha finalização é para dizer que se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, por menor que seja, não deixe ela crescer. Busca um grupo de apoio. Em São Caetano, eu digo sempre, manda alguém lá para a instituição Cláudia Manso, tem reuniões todas as noites. Em Mauá, nós temos reuniões todas as noites, de segunda a sábado. Fala o endereço. A instituição Cláudia Manso, Antônio Bento, 104. E a Instituto Hercílio Moreno, em Mauá, a Avenida dos Bandeirantes, 274. No centro, bem facinho. No centro, é facinho. Se você tiver alguma dificuldade, escreve lá. Eu sou um pouco famoso, escreve lá. Hercílio Moreno. Vem todas as informações que você precisar, sempre terá alguém para recebê-lo. Além dos outros inúmeros grupos de apoio que tem por aí, não é? Mas vamos falar dessas duas, porque está dentro do meu coração. É onde eu mais me aproximo, é onde eu mais tenho trabalhado. E você tem lá ao seu redor lá outras, não é? Tem outras, temos outros grupos. Pastoral da Sobriedade tem lá, tem o grupo da Fazenda da Esperança, também na Igreja São Pedro, em Mauá. Busque no Google um grupo de apoio para aquele problema que está lhe apertando ou que está lhe afetando nesse momento. Com certeza você encontrará um. Há um grupo aqui em Santo André chamado MADA, que é para mulheres que amam demais, muito bom também. Não é? Eu já frequentei. São Caetano, me parece, tem um grupo de neuróticos anônimos. Tem, na nossa casa tem. Isso, onde a gente se apresenta dizendo, só por hoje vou evitar o descontrole emocional. É muito bom, participei já há algum tempo desse grupo. Pois é, assinante, vocês estiveram conosco até agora e já está sabendo a funcionalidade, porque o Hercílio fala bastante e dá para entender, não é possível não entender. Riquíssimo todas as explicações. Então eu agradeço a sua presença. Da próxima vez, com certeza, vão pedir para Maria, não é? Sua companheira, vir, não é? Seria um prazer tê-la conosco. O nosso abraço a ela. Sou sempre grato, assim, o tempo que vocês ficaram, junto com toda a família, o filho, a esposa e você. Foi muito rica o tempo em que ficou conosco
e parabéns pelo seu trabalho que está realizando em Mauá. Portanto, se você hoje precisa de alguma informação, entre em contato que nós passamos. Dizer a vocês que a instituição Cláudio Amâncio dá também apoio aos dependentes químicos e aos familiares, diariamente na Rua Antônio Bento 104, das 20 às 22 horas. Também tem aqui o apoio da Igreja Batista Betel, com a palavra maravilhosa do pastor Getúlio, do canal NET, dos voluntários, sem dúvida alguma, sem eles não poderia ocorrer esse programa maravilhoso, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que fornece esses arranjos, você vai levar esse para Maria, com certeza, e convidar todos vocês, grupos de mútua ajuda, não só do nosso estado, mas de diversos locais outros, que esse é um programa democrático que é para você. Nosso muito obrigado e até o próximo programa.